Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Vamos estar dando início aí ao momento da palavra. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, nesse momento unido, Pai, com a Tua Igreja, orar e pedir, Pai, para que o Teu Santo Espírito, Deus, possa venha liberar uma porção, Pai, uma porção especial, uma porção, Deus, que foi reservada e separada, Pai, para essa noite. Nós estamos numa semana, Pai, numa semana de avivamento. E eu sei, Deus, que a cada culto, eu sei, Pai, que a cada palavra, eu sei, Pai, que a cada ministrante, a cada pessoa que passar aqui, a cada trabalhador, Pai, que o Senhor colocou, que o Senhor separou, Pai, para esses dias estar executando, meu Deus, alguma função aqui nesse culto. Essa pessoa, meu Pai, ela já tem sobre si essa porção especial do Senhor. Então, que essa noite não seja diferente. Que essa noite, Pai, que o coração da sua igreja, Pai, esteja pulsando e batendo de uma única forma, Pai, em conformidade com o teu coração, com a sua vontade, com a sua palavra, com o teu Santo Espírito, que eu sei que almeja, Pai, almeja derramar e fazer algo novo, almeja tocar, almeja, Pai, liberar aquilo que o coração de cada um dos teus filhos aqui essa noite veio buscar. Então, Deus, eu quero orar, eu quero clamar, eu quero pedir, Pai, para que os céus estejam abertos, Pai, sobre o teu povo. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor, Pai, é o Deus poderoso, e é esse Deus poderoso que nós invocamos aqui essa noite. É esse Deus maravilhoso de semana de avivamento que nós clamamos e pedimos: vem com o teu avivamento sobre as nossas vidas, vem com o teu avivamento, Pai, tocar o teu povo, aquecer os corações dos teus filhos, aqueles que chegaram hoje aqui, Pai, talvez desanimado, talvez, Pai, sem expectativa, talvez, Pai, tristes por alguma situação que ao longo, meu Pai, desses dias tentaram, Pai, enfraquecê-los, tentaram, Pai, derrubá-los, mas essa noite, Pai, segundo a tua palavra e o teu Espírito que se move no meio do teu povo, nós erguemos as nossas vozes em oração, pedindo: fala essa noite ao nosso coração, Pai, aquece o coração, Pai, que está gelado, que tem estado endurecido, talvez por causa do pecado, talvez por causa das perdas, Pai, que essa noite o teu Espírito seja o combustível necessário para que a gente possa continuar galgando, posicionados, firmados na rocha que é Cristo, Cristo, Pai da eternidade, Cristo, o Rei da glória. Diante do Senhor essa noite, Pai, nós apresentamos esse momento e nós pedimos: Espírito Santo, vem do leste, vem do norte, vem do sul, vem com os teus molhos, Pai, sobre o teu povo, trazendo as tuas bênçãos, trazendo, meu Pai, a tua chuva seródia, trazendo a tua glória, trazendo a tua presença, Pai, sobre nós, porque nós necessitamos de ti, nós dependemos mesmo do Senhor, nós precisamos mesmo do Senhor, e não há outro, Pai, a quem nós queremos mais. Diante da tua presença, Pai, eu coloco, Pai, a minha vida em união com a tua igreja, Pai, para declarar a nossa dependência do Senhor. Nós temos fome, nós temos sede do Senhor, nós temos sede, nós temos fome de um avivamento genuíno, um avivamento, Pai, que só pode ser proporcionado pelo Senhor. E é esse avivamento que nós queremos, Pai, é esse avivamento que vai tocar, Pai, as nossas casas, as nossas famílias, o nosso lar, o nosso estado, a nossa nação, a nossa igreja. É esse avivamento que nós clamamos, é esse avivamento que nós queremos ver. A tua igreja se coloca, Pai, esses dias para clamar e para buscar por esse avivamento, Pai. Esse avivamento, então derrama sobre nós, Espírito Santo. É o que eu te peço essa noite, Sonda, Jesus, sonda as nossas vidas, sonda os nossos corações, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. O Senhor sabe, e é por isso, Pai, que cada um de nós clamamos aqui essa noite.
Obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto. Obrigado por cada vida que está aqui presente. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada família, por cada pessoa aqui representada, que faz parte desse corpo, o corpo de Cristo. A tua palavra diz que nós somos membros de um único corpo, e esse corpo é o Senhor, esse corpo é a tua igreja, esse corpo cujo qual o Senhor é o cabeça, Pai. Então vem nos alinhar segundo a tua vontade e os teus propósitos aqui essa noite. Eu quero clamar, Jesus. Eu quero clamar. O meu coração queima, o meu coração arde. Queima, arde por algo novo da parte do Senhor. E eu sei, Deus, que não importa a circunstância, eu sei que a fome e a sede de cada um aqui essa noite, Jesus, é o que vai fazer a diferença para que a tua palavra possa tocar, para que a tua palavra possa ir no mais profundo, no mais íntimo, mudando, meu Pai, as nossas vidas. Porque nós ansiamos por uma mudança verdadeira diante da tua presença, Jesus. Eu quero, Pai, pedir perdão. Eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Eu quero pedir perdão, Deus, pelas nossas falhas. Eu quero pedir perdão, Deus, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, pelas as nossas mazelas, Jesus. Eu quero essa noite pedir perdão. Eu quero pedir perdão, Deus, por todas as vezes que nós temos falhado com o Senhor. Eu quero pedir perdão, Deus, por todas as vezes que nós temos, Deus, nos esquecido do Senhor, temos levado o Senhor, temos entregado o nosso coração a outras coisas e circunstâncias que não agradam o Senhor, que não fazem parte da sua vontade, Pai, para as nossas vidas. Eu quero, meu Deus, pedir perdão. Eu quero pedir, Pai, misericórdia, misericórdia das nossas vidas aqui essa noite. E pedir ao Senhor, olha para nós, olha para o teu povo, Jesus, olha para o teu povo, porque nós queremos estar na rocha. Esse é o ano de nós estarmos na rocha, e é nessa rocha, Jesus, que nós queremos estar. Nos leva até essa rocha, nos leva até essa rocha, Jesus, nos leva até essa rocha, a rocha que é Cristo. Nos leva até essa rocha. Nos leva até essa rocha. Essa rocha é Cristo. Essa rocha que edifica esse povo, que edifica essa igreja. Essa rocha é o Senhor. E nós nos abrimos essa noite, rocha viva. Rocha viva, nós nos abrimos essa noite, para que o Senhor venha, e venha sobre nós. Aleluia, 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 aleluia. Glorifica Ele, aleluia, aleluia, Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus, Deus de paz, Deus de amor, Deus de misericórdia, Príncipe da paz, Senhor da eternidade. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Podem se assentar. Já comecei chorando, né? Eu sou chorão, gente. Podem se assentar. Aleluia. Nós começamos na sexta-feira
uma semana chamada de Semana do Avivamento, e é uma semana muito especial, uma semana muito importante, eu particularmente gosto muito. E esse tema, avivamento, é algo que mexe muito comigo, mexe muito com o meu coração, porque eu sei que é uma necessidade para que uma igreja ela permaneça de pé, em amplo crescimento, firmada na rocha. E esse avivamento é o que nós temos buscado ao longo dessa semana, ao longo dos dias. E não um avivamento de qualquer jeito, mas um avivamento a qual nós estejamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. O tema dessa semana de avivamento, o tema principal se chama Fundados na Rocha em Tempos de Areia. E eu confesso que quando eu vi esse nome, eu fiquei exatamente já pensando na minha vida. A rocha que é Cristo é um lugar que todos podem acessar, mas tem sido um lugar que muitos têm preferido deixar de lado, para poder estar edificando a sua vida, a sua casa e seus caminhos em outros lugares, em outras coisas que representam nada mais, nada menos do que a areia. A areia que nós sabemos que a qualquer momento pode ruir de uma construção que ali foi estabelecida. Mas eu sei que a vontade do Senhor e o propósito maior dele é que cada um de nós que aqui estejamos aqui essa noite, sejamos pessoas que de fato estejam com a nossa vida na rocha, para podermos experimentar um verdadeiro avivamento, e um avivamento proporcionado pelo nosso Deus. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, por gentileza, em Colossenses 2, capítulo 2, versículo de número 6. Colossenses 2, o verso de número 6 e 7. E diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Esse foi o texto que o Senhor, Ele me deu aqui essa noite, para que pudesse estar trazendo, usando como base, essa ministração dessa noite. E com o tema exatamente em cima desse texto, não sei se a arte já está pronta aqui, se o pessoal colocou, mas o tema dessa noite, dessa ministração, se chama Raízes Profundas e uma Fé Inabalável, porque eu acredito que seja isso que nós precisamos, para que um avivamento verdadeiro e genuíno nós possamos viver. E antes de entrar na explicação do texto, eu pesquisando e lendo um pouco sobre esse tema, eu achei a história de um homem que eu gostaria de usar aqui como introdução. O nome desse homem é William Wilberforce. Se trata de um britânico, político, filantrópico, que viveu entre 1759 a 1833. E um homem que se levantou, que lutou contra o comércio de escravos ali no seu povo, no povo britânico. E diante de tantas situações, aos seus 21 anos, ele começou a se envolver ali com política. Nesse envolvimento, através de política, vendo muitas coisas ali difíceis, ele nessa caminhada, ele conhece ao Senhor. E quando ele conhece ao Senhor Jesus, mais ainda ele começa a se revoltar
com toda aquela situação que ele via no dia a dia ali diante daquele povo, aquela escravidão, aquele sofrimento. E diante das circunstâncias ele até pensa em abandonar aquele posto para poder fazer e viver outras coisas. Até que esse homem, por um grande homem de Deus da época, recebe uma palavra que Deus tinha colocado ele naquele lugar, que Deus tinha colocado ele no lugar certo, para que um propósito pudesse ser executado, e que não era para ele sair daquele local, porque aquele local seria o local onde Deus usaria a vida dele para cumprir um grande propósito. E eu já pensando nisso, eu quero dizer para você aqui essa noite, que essa casa, que essa igreja, esse é o local que o Senhor separou para mim e para você servirmos a Ele. E é nesse local, movido pela Sua palavra, que nós cumpriremos o propósito dEle. Não adianta ficarmos olhando para a esquerda, olhando para a direita, para a igreja de fulano, para a igreja de ciclano, vendo aquilo que Deus tem para a vida de outras pessoas e se esquecer daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus nos chamou e nos fundamentou aqui nesse local. Se você está aqui essa noite, eu quero te dizer, é neste local que as promessas e que os propósitos de Deus para a sua vida, eles vão se cumprir. Assim como foi na vida daquele homem movido por essa palavra. Ele lutou por cerca de 20 anos para que alguma coisa pudesse acontecer. Depois de 20 anos ele recebe, ali então, com muitas lutas, saúde debilitada, enfrentando diversos tipos de situações, acusações, pessoas de todas as formas tentando paralisar ele em direção a essa luta, a essa causa. Ele se levanta diante dessa situação, e ali ele recebe uma notícia depois de 20 anos, que havia sido aprovada naquela época uma lei, que bloquearia as pessoas de estarem indo nos navios como escravos naquela época. Depois de 20 anos perseverando, lutando, ele recebe ali a primeira vitória, a primeira boa notícia de que aquilo estava acabando. Mas ainda existia mais, porque tinha sido abolido na questão das pessoas de estarem viajando, tanto entrando quanto saindo daquela nação, através dos barcos. Mas dentro daquela nação ali, ainda havia escravidão e muito sofrimento. Foi quando passa também mais um período. E 3 dias antes desse homem vir a óbito, desse homem falecer, chega o decreto de que estava acabando ali também, naquela nação, naquele povo, a questão da escravidão, e que todas as pessoas ali daquela nação não se encontrariam mais, não poderiam mais estar debaixo dessa condição. E por que eu estou contando essa história? E por que eu achei isso muito interessante? Porque eu enxerguei exatamente na vida desse homem, um homem exatamente que se encaixa perfeitamente no tema dessa ministração de hoje. Raízes profundas, uma fé inabalável. Enquanto as pessoas estavam criticando e apedrejando aquele homem, tentando paralisar ele de todas as formas, ele estava se aprofundando e se enraizando cada vez mais na presença de Deus. Enquanto as pessoas estavam se levantando, as circunstâncias, os ventos contrários estavam vindo contra e sobre a sua vida, esse homem estava se edificando e construindo uma fé inabalável. Porque passar todo esse tempo, todo esse período, para que a sua vida pudesse ver o propósito de Deus acontecendo, sendo realizado naquele tempo, só mesmo com raízes profundas, só mesmo com uma fé inabalável. E eu quero deixar essa ilustração para você, para dizer que os sonhos de Deus, os planos de Deus irão se cumprir na sua vida,
Mas para isso, cada um de nós precisamos ter raízes profundas em Deus. Nós precisamos ter uma fé inabalável. Se essa pessoa é você, aplauda ao Senhor. Amém? Continuando, eu li aqui um texto que é uma situação onde o apóstolo Paulo, possivelmente preso em Roma, ele escreve a igreja de Colossos. Ele escreve essa igreja, não uma igreja que ele possivelmente tinha edificado, mas possivelmente um dos seus discípulos, de nome Epáfras, que significa encantador e o amável. E ele começa a escrever aquela igreja diante de uma situação que aquela igreja estava vivendo, e ainda que ele não conhecia ela presencialmente, mas ele deixava claro que um dia ele almejava ir e encontrar com cada um daqueles irmãos. E é muito forte o que o apóstolo ele fala aqui nesse verso de número 6, porque ele começa dizendo: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E o que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer aqui para aquele povo, para aquela igreja, é que eles receberam a Cristo, eles receberam a ministração e a pregação do Evangelho puro, genuíno, o Cristo perfeito, eles receberam, mas que diante das circunstâncias controversas, eles não poderiam deixar de maneira nenhuma outras coisas atrapalhar e interferir, de alguma forma tentando distorcer o Cristo, a palavra de Deus, a qual eles haviam ali recebido da parte do Senhor Jesus. E é muito forte, porque ele fala: e continuem a viver nele, isso que vocês têm recebido, o que cada um de nós temos recebido aqui nessa casa, o que cada um de nós temos recebido através da vida dos pastores, através da vida do nosso apóstolo. Isso tem sido o evangelho mais puro e genuíno que eu e você temos recebido. E eu quero que você saiba de uma coisa, que esse evangelho é o evangelho da minha e da sua salvação, e que tem nos colocado e tem nos mantido de pé ao longo desse tempo e ao longo desse período. Certa vez eu ouvi um pastor falando que o diabo ele é muito sorrateiro, e ele tem procurado de uma certa forma entrar nas igrejas de uma forma muito sutil, para distorcer as coisas. E ele usou um exemplo de 2 jarras de água, e ele fala que o diabo ele tem pegado uma dessas jarras de água e tem apenas colocado algumas gotas de veneno ali naquela jarra, e diante disso, de uma forma às vezes imperceptível, que quase, pessoas têm conseguido beber dessa água e têm sido contaminada. Porque se nós olharmos para 2 jarras de água e apenas umas gotinhas de veneno, dificilmente aos nossos olhos normais e naturais nós vamos conseguir enxergar e dizer: aqui tem algo diferente dentro dessa jarra, aqui tem algo que vai me fazer mal. Então, para que a gente possa conseguir enxergar, entender e perceber essa realidade, só mesmo firmado na rocha, só mesmo com uma fé inabalável, para podermos enxergar e saber: opa, tem algo estranho aqui, opa, tem algo diferente aqui. Eu sei que hoje em dia existem diversos tipos de pregadores e ministros aí afora, mas eu quero dizer para você que por mais homens de Deus que essas pessoas possam ser, nenhum deles tem o alimento
tão saudável quanto o alimento que o seu pastor coloca na sua mesa aqui dentro dessa casa. Nenhum alimento que esses homens podem te entregar pode surtir e trazer o mesmo efeito para mim e para a sua vida que o alimento que é servido aqui nessa casa. Porque esse alimento, ele é separado e ele é preparado exclusivamente para cada um de nós. Como é sua mãe, como é seu pai, como é você dentro da sua casa quando você vai preparar alguma coisa. Você não prepara pensando em algo que você de repente curte, simplesmente não curte, ou que vai desagradar outra pessoa. Não, mas às vezes você até coloca alguma coisa ali diferente, mas você coloca ciente, sabendo que vai ser aquilo que vai sustentar e que vai trazer a bênção, o sustento, aquilo que é necessário para que você e sua família permaneça de pé. Aquilo que está sendo servido aqui nesse altar, aquilo que tem sido servido aqui nessa casa é o suficiente para que eu e você continuemos de pé. É o suficiente para que eu e você permanecermos firmes na presença de Deus, porque esse é o alimento que vai nos levar a caminhar e andar até o final, até o dia que Cristo vir buscar a sua igreja, ou Ele retirar cada um de nós. Continuando, no versículo 7, ele fala sobre enraizados e edificado nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha só o ensinamento que ele vem dando aqui para esse povo. Ele fala ali através de metáfora, falando da questão de enraizado, alinhado ali por uma questão botânica, edificado por um lado ali da construção civil, para tentar ali exemplificar que aquele povo precisava estar enraizado, aprofundado em Cristo Jesus, ou seja, crescer de uma certa forma para baixo, e edificado, que fala de um crescimento exatamente para cima, mas não de qualquer forma, mas em si, na rocha que é Cristo Jesus. E muitas coisas começavam a chegar ali diante daquele povo, e o diabo tentava distorcer, e de uma forma muito sorrateira, ir tentando distorcer o evangelho que ali estava sendo pregado. E ele não vinha com ataques físicos, ou de formas externas, com coisas, com pessoas de fora, mas ele vinha num ataque, numa infiltração contra a doutrina que ali estava sendo pregada. De uma certa forma, o inimigo tentava entrar no meio daquela igreja, com uma mistura, tentando misturar o cristianismo com outras religiões, para tentar roubar aquele povo e tirar eles do ensinamento que Cristo tinha derramado e deixado sobre a vida daquele povo. E eram coisas absurdas. E eu fui dar uma lida, uma estudada, para tentar enxergar e ver algumas dessas coisas que ali eram, de uma certa forma, tentavam introduzir ali no meio daquele povo, algumas práticas. E entre essas práticas, o gnosticismo, que significa que o evangelho que era pregado por Paulo, ele não era o suficiente, ou era um evangelho fraco, e que eles tinham um evangelho que traria, que tinha um segredo e que tinha algo superior a entregar para cada um deles. E eu fiquei exatamente pensando nisso, porque como nos nossos dias de hoje, nós vemos pessoas e vemos às vezes ministrações, lugares que as pessoas tentam colocar exatamente esse tipo de situação.
aonde tentam distorcer o evangelho e dizer que aquele evangelho que está sendo ministrado e pregado ali, ele não é o suficiente, ele é um evangelho fraco. Mas eu e você, eu quero dizer que nós temos a plena convicção do evangelho que tem sido pregado aqui nesse local. E tem sido um evangelho que tem fortalecido a minha e a sua vida. Tem sido um evangelho que tem trazido salvação para a minha e para a sua casa. Outro tipo de religião que eles tentavam introduzir era o legalismo judaico. Rituais antigos que dizia que para que as pessoas pudessem ser salvas, não bastava apenas o evangelho ali que estava sendo pregado, mas eles precisavam de alguns rituais que eles praticavam naquela época continuarem sendo exercidos, como por exemplo a circuncisão, o ato de lavar as mãos antes de comer, entre outras coisas. Existia também um outro ato que eles chamavam de culto aos anjos. Estavam sendo tentados a buscar intermediários entre eles e Deus, porque eles tentavam ensinar que o homem era muito sujo e que o homem por si próprio ele não poderia se achegar diante de Deus. Então eles eram necessário buscar a anjos ou até mesmo outros tipos de autoridades, vamos assim se dizer, espiritualmente, que intercedessem por eles, que viessem intervir por eles, para que de fato eles pudessem conhecer a verdadeira salvação. Outra forma é o ascetismo, a ideia de que para ser santo você precisa maltratar o seu próprio corpo. O quanto mais sofresse ou privasse de prazeres básicos, mais santo você seria. Ou seja, você tinha que sofrer pelo evangelho, ou seja, você tinha que passar fome, se privar de determinados tipos de prazeres, para que realmente ali você pudesse se declarar e de fato dizer, se colocar como uma pessoa santa. E isso eram alguns dos absurdos que ali eram ministrados. E não por isso o apóstolo lhe diz: vocês precisam estar enraizados. Vocês precisam estar edificados, porque somente dessa forma vocês poderão prevalecer. Quando nós falamos desse enraizado, o que significa isso para mim e para a sua vida? O que ele está querendo dizer? Ele fala de que nós precisamos, na verdade, ir mais profundo, que nós precisamos sair de uma condição superficial, que nós precisamos sair de uma condição de areia para irmos mais a fundo em Cristo e nas coisas do seu reino. Nós precisamos conhecer mais a palavra, nós precisamos estar mais próximos dele, nós precisamos nos mover e caminhar em passos longos em direção à rocha, cavando até alcançá-la. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu entendo aqui que existem algumas situações, existem algumas estratégias que poderão e podem fazer completamente a diferença na minha e na sua vida, para que a gente possa alcançar essa rocha, para que a gente possa ir mais profundo, para que a gente possa se enraizar, para que a gente saia de uma condição de superficialidade, para de fato encontrarmos a rocha que é Cristo Jesus e estarmos enraizados nele. E o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui essa noite, baseado exatamente nessa questão da botânica, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma primeira lição, que é aprendermos a usar os ventos ao nosso favor. Nós sabemos que os ventos, eles podem representar um tempo de dificuldade, um tempo difícil. E que muitas vezes, quando esse tempo chega,
quando esse vento bate à nossa porta, muitas vezes ele tem sido motivo de retroceder para muitas pessoas e até mesmo abandonar a fé, perder o ânimo, perder a alegria de servir, perder a alegria de estar na presença e estar na casa de Deus, perder a disposição para o serviço e para buscá-lo e adorá-lo como nós aprendemos e viemos fazendo ao longo dos nossos dias. Eu tenho comigo que se existe uma forma de nós sabermos se estamos de fato enraizados, se de fato, para sabermos se nós estamos firmes na rocha, só existe uma forma, que é exatamente a tempestade quando ela vem. É exatamente quando o dia difícil ele vem. Se existe uma forma, se existe um jeito de saber se eu e você estamos na rocha, é quando esse dia difícil vem. É quando as coisas começam a dar errado e você olha para você e você fala: será que agora eu continuo com Cristo ou eu abro mão? É só nesses momentos. Eu lembro lá atrás, 6 meses de conversão, caminhando com Cristo, primeiro amor, aquela coisa toda. Nunca tinha subido num altar para fazer nada, e ali estava envolvido com os jovens da igreja. E aí algumas semanas antes o pessoal falou: você vai subir lá no altar para fazer tal coisa. E eu já o coração a milhão, tremendo que nem uma vara verde, falar: meu Deus do céu, o que eu vou falar, o que eu vou fazer ali em cima. Comecei a orar, comecei a buscar, e uma semana antes, chega a notícia de que minha mãe faleceu. Eu não fui criado com minha mãe, eu não fui criado com os meus pais, mas tinha plena convicção da importância dela, e que ela sempre orou e buscou pela minha vida para que eu pudesse conhecer ao Senhor. E quando chega aquela notícia, eu falo: e agora, o que eu faço? De uma certa forma, eu preferi acreditar em Cristo. Eu preferi não deixar aquele vento me abalar. Eu preferi não deixar aquele vento soprar e tentar ruir e derrubar aquilo que ao longo dos 6 meses eu tinha ali construído na presença de Deus. E ali eu tive uma convicção ali no meu coração, porque eu falei: não vou. Um final de semana eu estava enterrando minha mãe. No outro final de semana eu tinha que estar no altar. E eu falei: eu não vou retroceder, eu vou. Diabo sorrateiro, eu não vou abrir mão. Eu vou lá e eu vou fazer a vontade de Deus. E eu penso que, diante desses ventos, algo que nós precisamos aprender é usar esses ventos, é usar esses dias difíceis, para que as nossas vidas possam se movimentar ainda mais em direção ao Senhor. Esses dias difíceis, eles são dias que nós temos que aprender a usar como combustível na presença do Senhor. Ao invés desses dias difíceis nos afastar, ele tem que servir de combustível ainda mais para que cada um de nós venhamos viver o propósito e a vontade do Senhor. Ali naquele dia eu disse comigo mesmo: eu vou até o final com o Senhor. Eu não vou abrir mão, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Qual é o nome do vento da tempestade que tem batido sobre a sua porta, que talvez está te encurvando ao ponto de você quase querer quebrar? Está doendo, está machucando, mas eu quero mesmo assim dizer para você: não desista, não abra mão do plano, da obra perfeita de Cristo, mas continue, porque no tempo certo Ele vai te honrar. No tempo certo
Ele vai manifestar a glória dele na sua vida. E tudo isso que você está passando não é para sua derrota nem vergonha, mas é para sua vitória e para que o nome dele possa ser glorificado. Existe uma ação natural no meio das árvores, das plantas. Um fenômeno que ele naturalmente acontece. O nome ele é bem complicado e eu preferi não usar esse nome, mas eu vou usar aqui um nome mais acessível para o nosso dia a dia, que se chama resposta mecânica ou ancoragem adaptativa. E o que significa isso? Isso significa que quando o vento ou algum tipo de toque de reação chega sobre as plantas, sobre as árvores, isso faz com que naturalmente ela entre num estado aonde ela é obrigada, ela se obriga a aprofundar as suas raízes naturalmente. E isso acontece exatamente para que ela seja fortalecida, para que ela não seja arrancada. Mas a diferença é que algumas árvores fazem isso de uma forma mais profunda, de uma forma, se assim eu posso dizer, mais forte. É algo que ela tem como algo extremamente necessário para a sua vida. E de toda vez, todo momento que ela enfrenta algum tipo de tempestade, ela vai mais fundo, ela se enraiza ainda mais, ela se enraiza ainda mais para buscar a rocha e a água. Eu quero dizer para você que para nós sairmos dessa condição de vida rasa com o Senhor, de vida rasa na presença de Deus, nós precisamos ir mais profundo e usar os ventos, para que a gente, assim como acontece com uma árvore, e esse estado, esse fenômeno natural, toque a minha e a sua vida, nos leve mais para próximos de Cristo, nos leve mais para próximo do Senhor, nos leve mais para próximo dEle. Como eu disse anteriormente, o que tem sido e o que tem, de repente, tentado te afastar da presença do Senhor, eu quero dizer para você, que você pode usar esse vento, que você pode usar essa tempestade, como um combustível, que vai te levar a buscar ainda mais o Senhor. Alguns dias atrás, mais exato, no final do ano ali, eu tive a oportunidade de dar uma palavra de oferta aqui, e eu pedi para o pessoal abrir a Bíblia, falei um capítulo, falei um versículo, e li outro, e fui embora. Ministrei, achei que estava tudo muito bom, tudo muito bem. Aí desci do altar, eu acho que naquele dia era o apóstolo Nivaldo que ministrou, e aí ele começou exatamente ali no livro que eu estava a ministrar, em cima do livro que eu usei para dar aquela palavra de oferta, e aí me deu um start. Aí eu falei comigo mesmo, caramba, o que foi que eu fiz? Eu baguncei tudo. Eu falei para o povo abrir a Bíblia em um lugar, e li em outro. Falei, meu Deus do céu, e agora? Mas naquele momento, quando caiu essa ficha, é como se o diabo ali, ele começasse a soprar ali na minha cabeça. Olha só a besteira que você fez. Olha só a atrapalhada que você fez. Será que alguém vai receber isso? Eu confesso que no meu coração, o diabo ali soprou. Altar não é para você. Você tem que desistir disso. E eu até murchei ali naquele momento. Falei, cara, realmente, como é que pode, né? Um ministro que sobe para fazer isso.
E aí depois, até o pastor Matos estava aqui, não sei se ele vai lembrar desse dia, que eu falei, pastor, você viu que ministro? Pede para o povo ler uma coisa e falar outra. E aí ele começou a dar risada comigo, para não deixar, né, o irmão sem graça. E aí eu olhei para a cara dele, e eu falei, ele vai lembrar disso. Pastor, fiz atrapalhada, mas quer saber de uma coisa? Se tiver que ir de novo, eu vou. Se me chamar de novo semana que vem, eu vou mesmo assim. Eu não vou deixar isso me desanimar. Eu não vou deixar isso me abater. Mas se eu tiver que ir, se for o caso, falar de novo alguma coisa que, lógico que não seja nenhuma heresia, mas eu vou. Eu vou porque eu quero servir a Ele, eu quero agradar a Ele, e não importa. Porque até mesmo nas minhas fraquezas, Ele manifesta a glória dEle. A palavra de Deus, ela é muito clara, que na minha e na sua fraqueza, o poder dEle se aperfeiçoa. Então não é por aquilo que nós simplesmente achamos que tem que ser do jeito e da forma, mas é da forma e é do jeito dEle. E até mesmo nos nossos tropeços, até mesmo nas nossas falhas, Ele manifesta a sua glória, por amor a cada um de nós. E eu falei, eu não vou deixar, e se eu tiver que ir de novo, eu vou. No meu coração subiu algo muito forte, quando eu estava exatamente pensando nisso. Esse vento que soprou para a minha vida, na verdade, vai ser o vento que eu vou usar como combustível para quando eu tiver uma oportunidade, eu falar, é hoje, Jesus, é hoje que eu vou, é hoje que a sua glória vai manifestar, é hoje que o teu poder vai cair sobre o teu povo. Aleluia! Então não se deixe paralisar pelos ventos, não se deixe ser arrancado pelos ventos, mas aprenda a usá-lo ao seu favor, ainda que seja um momento extremamente difícil, ainda que o seu filho, sua esposa, seu marido, o nome que qualquer que seja desse vento esteja batendo a sua porta, querendo de alguma forma te roubar e te paralisar e destruir tudo aquilo que você tem construído ao longo desse tempo. Não desista, não pare, mas continue marchando em direção àquele que vive para todo sempre, a rocha eterna que é Cristo Jesus. O ponto 2 que eu gostaria de deixar para vocês é aprender a usar o nosso tempo. Eu gostaria de ler Efésios 5, 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. E diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É um alerta, de uma certa forma, para a questão do tempo, de como nós temos que viver e saber aproveitar as oportunidades. E eu vejo que, diante das circunstâncias que nós vivemos hoje, existem muitas coisas para ocupar as nossas vidas. Existem muitas coisas para ocupar a nossa mente e roubar o tempo que eu e você deveria oferecer e consagrar e entregar ao Senhor. Existem muitas coisas para nos roubar. Eu estava vendo e diz que existe aí uma nova síndrome que tem tocado e alcançado aí a vida de muitas pessoas, que é a síndrome do dedinho.
que diz que pessoas pegam o celular e passam ali por horas, só 5 dedinhos, subindo e descendo, descendo e subindo, e é algo que parece que não tem fim. E quando a gente começa a entrar e praticar esse tipo de coisa, quando a gente vai ver, rapidamente passou 1, 2, 3, 4 horas. Eu quero dizer que a gente precisa usar e aprender a usar o nosso tempo. Não quero dizer que nós não podemos fazer essas coisas, não é isso o sentido do que eu estou querendo falar. Mas nós precisamos aprender e ter o tempo certo para cada uma dessas coisas. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas aqui nessa terra. E nós precisamos aprender a usar então o nosso tempo, sim, para fazer e viver as coisas aqui nessa vida no dia a dia. Mas nós precisamos principalmente aprender a dedicar o nosso tempo a estar mais com Deus, a passar mais tempo na presença de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou querendo agora falar na questão do trabalho, porque às vezes as pessoas acham que pelo fato de estar simplesmente servindo e trabalhando na casa do Senhor, já é o suficiente, ao ponto de dizer, eu estou firme na rocha, porque eu sou ali um trabalhador. Mas às vezes um trabalhador que está apenas na areia, apenas um trabalhador que está apenas no raso, um trabalhador que não está edificado, enraizado da forma que Cristo gostaria. E por muitas vezes, por causa de qualquer tipo de situação, essa pessoa, ela vai até determinado ponto, mas quando ela se encontra diante de determinada situação, ela simplesmente, opa, até aqui já não é mais para mim, deixa eu voltar, deixa eu retirar o meu time de campo. O que o Senhor Ele está querendo nos ensinar aqui essa noite é que o nosso tempo é precioso e nós precisamos dedicar mais tempo na presença dEle. Nós precisamos dedicar mais tempo em buscá-lo. Nós precisamos dedicar mais tempo em ter intimidade e em comunhão com Ele. Nós precisamos aprender e a dedicar mais tempo para que de fato nós possamos ser pessoas enraizadas na presença dEle, para que de fato nós possamos aprender a manifestar uma fé inabalável na presença dEle. Eu e você precisamos aprender a dedicar mais tempo a Ele. E quando eu falo isso, eu falo no seu particular, eu falo no seu dia a dia. Eu creio comigo que a nossa vida ali espiritual, ela passa ali por pelo menos ali 3 processos. E o primeiro processo, o primeiro passo é o começo. É começar, é ir. Você quer conhecer ao Senhor, você quer ter relacionamento com Ele, então vá. Entre no seu quarto, feche a porta e ali busque o seu Pai em secreto. E a palavra diz que o seu Pai em secreto que te vê, Ele vai te recompensar. Esse é o primeiro passo. Vá, simplesmente avance, tenha atitude. E automaticamente começando, nós vamos para o segundo passo, que seria a qualidade. Termos um tempo com Ele de qualidade. Porque às vezes nós começamos, mas nós estamos orando, falando com Ele aqui, e o celular aqui do outro lado, a televisão ligada, um monte de outras coisas ao nosso redor. Agora eu te pergunto, como você quer que alguém fale e tenha relacionamento com você, sendo que você está olhando, fazendo milhões de coisas? Nós falamos que Deus é o nosso amigo íntimo, mas nós prestamos atenção em muitas coisas,
E às vezes esquecemos de dar a atenção necessária para Ele. Às vezes até mesmo no culto. Estamos no culto, mas preocupados com diversas outras coisas. Pensando no que eu vou comer quando sair daqui. Pensando no que eu vou fazer amanhã pela manhã. E se esquece de ouvir aquilo que o Senhor está falando ao meu e ao seu coração. Nós precisamos aprender, usar o nosso tempo para entregar mais para Ele. E volto a dizer, eu não estou falando simplesmente de trabalho, porque não quer dizer que às vezes nós estamos trabalhando para Ele, mas nós estamos nele. E aí a pergunta que eu te faço, você trabalha para o Senhor, mas você está com o Senhor do trabalho? Ou será que é só mecânica? Ou será que é só para chamar a atenção das pessoas, dos pastores, dos apóstolos ou de quem quer que seja? O Senhor está chamando cada um de nós para que nós venhamos aprender a usar o nosso tempo, entregar mais do nosso tempo para Ele, se relacionar mais com Ele, e isso fazendo e fazendo com qualidade. E o terceiro ponto, quantidade. Imagine, talvez você ore 5, 10 minutos do seu dia, mas você passa 3, 4, 5 horas no seu celular ou fazendo qualquer outra coisa que seja. Agora você, pense comigo e você começar a dividir esse tempo. E você acrescentar ali mais 1 horinha que seja no seu relacionamento com o Senhor. O que o Senhor não irá manifestar na sua vida? Eu disse que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E esse poder, ele se aperfeiçoa exatamente na vida daqueles que têm esse poder. Se Cristo habita em nós, se o Espírito Santo de Deus está em cada um de nós, esse poder já está em nós. Agora o que nós precisamos fazer e aprender é acessar esse poder, é liberar esse poder, é permitir que esse poder flua através das nossas vidas, e não por força, não por violência, mas como a palavra de Deus diz, é pelo meu Espírito, é pelo Espírito dEle, e é pelo Espírito dEle que nós manifestamos esse poder. Precisamos aprender a entregar também um tempo que seja quantitativo na presença dEle. Como está a sua vida de oração? Será que é rasa? Será que está apenas nos artelhos? Será que está apenas nos joelhos, como diz o profeta? Será que está na altura do abdômen? Ou será que você já aprendeu a entrar e totalmente ser guiado pelo rio, o rio de águas vivas, que é Cristo Jesus? Nós precisamos aprender e a entregar ao Senhor quantidade também na presença dEle, e não só uma quantidade no trabalho, mas uma quantidade na presença dEle, em estar com Ele, em ser visitado por Ele, em ter experiências com Ele. Ah, mas eu não tenho nenhuma experiência com Deus. O quanto que você tem buscado por isso? Você entrega tudo para todos, mas para Ele você entrega sempre aquilo que vem de menor ou de pior qualidade possível. Precisamos entregar também quantidade. Se nós queremos viver um avivamento, se nós queremos viver esse avivamento, não existe avivamento no raso, não existe avivamento sem raízes profundas. Alguém diz que avivamento, ele não é apenas barulho,
mas Ele é profundidade. Segundo a palavra de Deus, quando o Espírito desce ali no povo, em Atos dos Apóstolos, diz que eles escutam um barulho. E esse barulho, sim, é o barulho do avivamento. A minha oração aqui essa noite é para que cada um, eu e você, saiamos daqui não ouvindo, não enxergando, não vendo as coisas apenas naturais aqui, que estão aqui nessa terra. Mas essa noite cada um de nós venhamos sair e ouvindo os barulhos e as melodias que são ecoadas nos céus. Cada um de nós venhamos sair daqui com uma convicção plena de que o Senhor, Ele tem habitado no meio de nós, e que tudo aquilo que nós temos vivido é apenas ainda o começo da sua boa obra, que a palavra diz que Ele começou, e Ele é fiel e justo para terminar. Já estou encerrando. Ponto 3. Eu queria falar sobre a coragem. Porque se nós queremos estarmos edificados, enraizados, se nós queremos ter uma fé inabalável, nós vamos precisar aprender a sermos corajosos. Em Josué 1:9, o Senhor, Ele fala exatamente para Josué, para que ele seja forte, para que ele seja corajoso. A verdade é que diante de tantas coisas que nos apresentam, tantas coisas que às vezes tentam nos sufocar, e tentam se pendurar, se agarrar às nossas vidas, e caminhar conosco aonde quer que nós estejamos, nós vamos precisar de coragem para abrir mão dessas coisas, de coragem para poder ir mais profundo, de coragem para podermos ir além e superar todos os nossos limites e expectativas, talvez humanas, que nós às vezes colocamos em nós mesmos. Talvez o que tenha faltado para mim e para você tem sido coragem para dizer não para aquela mulher que vive te perturbando no seu serviço e tem te afastado de Cristo. Coragem para dizer não às horas e tempos que nós passamos, às vezes em lugares e com pessoas, fazendo coisas que não nos ajudam e não nos edificam em nada. O Senhor tem chamado a cada um de nós, assim como Ele chamou a Josué. Seja corajoso, seja corajosa, minha irmã. Seja corajoso, não se abale, não se perca, porque as pessoas têm se afastado de você, porque as pessoas têm procurado levantar calúnias em direção à sua vida, porque pessoas têm tacado pedra em você, sem você nem sequer saber por que essa pedrada tem vindo. Porque a palavra de Deus diz que quem nos justifica é o Senhor. E a palavra também de Deus diz que Ele é a nossa vingança. Ou seja, quem luta por cada um de nós é Ele. E o nosso papel é apenas seguir os passos dEle
aquilo que Ele tem deixado através da sua palavra e tem liberado no meio da sua igreja, nesse altar, nas células, nas reuniões, aonde quer que nós estejamos, nos encontros, nos lugares aonde nós estamos inseridos, em nome da igreja, em nome do ministério. Tenha coragem. O Senhor te chama para ser forte, ser corajoso essa noite na presença dEle, porque você já é mais do que vencedor. Se coloque de pé. Eu já me empolguei um pouquinho, mas eu gostaria aqui de finalizar com outra ilustração. Diz que num jardim, num local, havia ali 2 árvores, o eucalipto e o carvalho. O eucalipto, ele cresceu, alcançou um lugar de estatura muito rápido, muito alto, para ser visto pelas pessoas, e o sol resplandecia facilmente logo ali no carvalho. No carvalho não, no eucalipto. E diz que do outro lado existia ali o carvalho. O carvalho crescia ali um pouco, mas passou anos sem manifestar coisas que o diferenciava, coisas diferentes ali na sua estrutura, a não ser um tronco longo, grosso. Mas diz que um belo dia deu uma tempestade. E quando deu essa tempestade, após a tempestade, depois da tempestade acabar, após a tempestade ter passado, foram até o local. E diz que viram ali o eucalipto ao chão, com suas raízes arrancadas. Na sua vergonha, e todos ali vendo o que tinha acontecido com ele. E aí olharam ali por carvalho, e diz que o carvalho, alguns galhos ali talvez se quebraram, ali algumas folhas se perderam, mas o carvalho, ele permanecia intacto, ele permanecia de pé, porque o carvalho, ele não se preocupava em crescer para que as pessoas vissem, mas ele se preocupava em se aprofundar no secreto, para encontrar as rochas e as águas, para que ele pudesse ali se enroscar nas rochas, se alimentar da água e tornar ali suas raízes mais profundas e mais fortes. Semana de avivamento. Eu pergunto para você, quem é você nessa história? Ou quem você quer ser nessa história? O eucalipto ou o carvalho? Quem você é hoje nessa história? Eu não sei, só você sabe e pode dizer isso para si mesmo. Mas eu sei de uma coisa, que a vontade do Senhor, independente de quem você seja ou como você esteja, é que você, é que eu, venhamos nos aprofundar nele, irmos mais profundos e manifestar uma fé inabalável.
Feche seus olhos. Eu queria orar com você. É difícil a gente medir e entender e falar do alcance, aquilo que a palavra de Deus pode ou estar promovendo em alguém. Mas nós cremos que aquilo que o Senhor Ele tinha por propósito e gostaria de manifestar, Ele manifestou. E agora cabe a cada um de nós decidirmos sermos carvalho ou sermos eucalipto, usarmos o vento a favor ou deixar com que o vento nos leve e nos destrua, usar o tempo da forma correta ou não. Isso cabe a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar e eu quero orar, Pai, com a Tua igreja aqui nesse momento. Pai, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos, digo mais, nós necessitamos de um avivamento. Nós não queremos mais permanecer no raso. Nós não queremos mais sermos eucaliptos. Nós não queremos mais dedicar o nosso tempo a tantas outras coisas que não edificam, que não nos fortalece, que não nos sara, que não nos cura, que não nos aproxima do Senhor, mas ao contrário, nos leva para longe e distante do Senhor. Pai, essa noite nós queremos orar e nós queremos ir de uma forma mais profunda. Nós queremos orar e, segundo a Tua palavra, Pai, irmos o mais profundo, Pai, que o Senhor pode nos levar aqui essa noite. Nós queremos, meu Pai, ir de encontro à água viva, a água que mata a nossa sede, a rocha aonde, Pai, nós vamos nos envolver, as nossas raízes serão entrelaçadas, e pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir, Pai, o que for, mas nós permaneceremos. Que o Teu avivamento nos toque, que o Teu avivamento nos libere, acendendo a chama e nos colocando, Pai, em uma nova condição, nos levando a uma nova etapa, de conquista, de coragem, mas tudo isso não para nos perdermos, ao contrário, para estarmos ainda mais firmes na Sua presença. As bênçãos do Senhor não são para que eu e você venhamos nos perder. A prosperidade do Senhor não é para que eu e você venhamos nos afastar dEle. A glória, as bênçãos manifestadas do Senhor são para que mais profundos ainda na presença dEle nós possamos estar. São para que mais firmes nessa casa nós possamos estar. Os milagres que nós temos vivido são para que maior testemunho ainda na presença de Deus nós venhamos testemunhar e manifestar. Esse é o tempo de nós nos aprofundarmos. Esse é o tempo de nós nos aprofundarmos e manifestar
uma fé inabalável, uma fé inabalável, uma fé inabalável, uma fé que te mantém de pé, uma fé que te faz caminhar e viver esse tempo de avivamento, esse tempo de céus abertos sobre Igreja Batista do Avivamento Unido.